Bom, amanhã eu vou fazer essa palestra na FUP sobre a academia e o setor produtivo. Como que as universidades podem auxiliar no ensino do empreendedorismo e da inovação. Bom, a administração tem uma característica do seu ensino totalmente diverso de todas as outras faculdades. O ensino de administração é muito diferente do ensino de praticamente todas as outras ciências. E isso exige um pouquinho de compreensão do setor acadêmico e espero que não me vejam como arrogante ao dizer o que eu vou dizer, mas a separação é interessante. O Brasil temos um problema sério, ontem eu estava já desesperado, que esse país não é mal administrado, o Brasil é não administrado. Nós estamos realmente com problemas muito sérios por falta de entendimento do que é administração, e nossas escolas também não são lá grandes coisas, porque eles também têm esses problemas de estar ligado ao resto das universidades. No Brasil, por exemplo, ao contrário dos outros países, nós não temos uma escola de administração independente, como Harvard tem. Todas as nossas escolas são ligadas à economia, administração, e aí eu vou dizer, eles ficam contaminados com uma forma de raciocínio que eu vou expor daqui para frente. Mas, de novo, eu peço para que vocês que são das outras áreas, medicina, engenharia, não vejam o que eu vou falar com arrogância, por que eu estou pedindo a separação, mas essa separação é necessária se nós quisermos fazer esse país melhor administrado. Se vocês quiserem mais verbas para o ensino das suas áreas, eu recomendo vocês doarem 5% das verbas atuais para que a gente possa separar as escolas, os departamentos de administração das demais escolas. Eu vou explicar por quê. Basicamente, a administração lida com 50 variáveis ao mesmo tempo. Vocês até podem não acreditar, mas que não se ensina isso, que é impossível se ensinar, mas é possível sim. Mas o importante é o seguinte, nós lidamos com 50 variáveis, é muito difícil ensinar isso, e os paradigmas são totalmente diferentes. As demais faculdades, normalmente, e também, obviamente, aqui é um exagero, mas vocês vão concordar que isso é verdade, a maioria das faculdades ensinam 2 variáveis ao mesmo tempo. 3 variáveis, que aí já dá um gráfico de 3 dimensões, que é complicado de colocar no quadro negro ou no PowerPoint, mas 4 variáveis, eu juro, nenhum professor jamais me ensinou a lidar com 4 variáveis ao mesmo tempo. E a administração são 50. E não tem como escapar. Então nós temos um ensino totalmente voltado, e acaba a administração também entrando nesse erro. Tem várias escolas de administração também que tentam um cientificismo equivocado e começam a ensinar 2 variáveis, aquelas tabelas de 2x2 que vocês conhecem muito bem. Mas o ensino verdadeiro de administração nos obriga a ensinar aos jovens lidarem com 50 variáveis ao mesmo tempo. As outras ciências, graças a Deus, o mundo não é tão mutável assim, a coisa é lenta, os médicos vão estudar antibióticos e a porcentagem de bactérias que morrem, dependendo da quantidade. Economistas têm esse gráfico aqui atrás, praticamente 80% da ciência econômica é baseada nesse gráfico, onde de vez em quando você tem a taxa de juros e o desemprego, você tem a inflação e o emprego, que é a curva Phillips, ou você tem preferência para liquidez e quantidade de moeda, e assim por diante. 2 variáveis por vez, 3 de vez em quando, 4, normalmente não se ensina 4 ao mesmo tempo. E isso, então, torna-se um grande problema. Bom, por isso que eu quero a separação das faculdades de administração, para que possamos, então, começar a uma outra visão do ensino que é necessário. Eu tive o privilégio de estudar em Harvard, onde eu fui indoctrinado, basicamente indoctrinado, eu tive que jogar tudo fora, que eu aprendi na USP, infelizmente, no sentido de que é uma outra forma de conceito de ensino, começando pelo estudo de caso. A primeira aula foi um desastre, porque eu peguei os estudos de caso, eram 3 por dia, eu li tudo bonitinho e tal, e aí na última página, eu falei, cadê o problema? Era uma história de uma empresa que estava com isso, aquilo, parecia que o lucro estava caindo, tinha várias tabelas, vários gráficos, etc. Mas no final, não dizia o que o departamento de custos deve fazer para retificar alguma coisa, ou o que equipamento você compraria, ou qual é o novo preço que você tem que determinar. E aí graças a Deus não fui eu, um aluno disse, professor, tudo bem, mas qual é o problema? Né?
E o professor, é isso, na vida não tem um professor te dizendo, na vida prática, você tem que descobrir qual é o problema. Você tem 50 variáveis, que realmente tinha 50 variáveis nesse caso, e você tem que descobrir ó, o que está errado, qual não está funcionando, o que tem que ser feito, porque ou se tem, talvez não nem tenha um problema, mas obviamente que sempre tinha. Então, isso era a primeira grande mudança de paradigma. Segundo ponto, ah, é que é muito estranho. Um dia um professor me disse que era melhor fazer uma decisão errada do que não fazer uma decisão. Aí parou, disse que chega, não, isso é tudo contra o que eu aprendi na USP. Na USP sempre me disseram que você tem que tomar decisões perfeitas, cientificamente corretas, etc. Como, desculpa, tomar uma decisão errada vai contra tudo que eu aprendi. E aí o professor, basicamente, ele estava querendo argumentar que uma decisão subótima, uma boa solução, era melhor do que ficar parado discutindo a melhor opção, porque o administrador tem que resolver problemas, não permitir problemas se acumularem. A gente tem que ter um problema por vez, coisa que não tem no Brasil. Estão com 50 problemas, estão com 100 problemas não resolvidos. A 19ª é por causa da 7ª, a 8ª, 5ª é por causa da 42ª. Nós estamos perdidos. E aí não são 50 variáveis, são 1.200 variáveis, e aí fica uma loucura. Então, se você conseguir, por exemplo, resolver todos os problemas à medida que elas ocorrem, você vai ter um problema por vez. Você vai ter 50 variáveis para calcular por vez. Mas o que ele estava querendo dizer, olha, nesse contexto, às vezes é até melhor tomar uma decisão errada para não perder o barco e começar a acumular problemas. E em contabilidade, vocês que já analisaram o balanço, por exemplo, tem uma outra quebra de paradigma, eu talvez nem devia dizer isso para vocês, mas vocês vão ver no balanço o caixa. Logo embaixo vai ter os estoques, logo embaixo você vai ter o ativo fixo e embaixo tem investimentos em outras companhias. Tudo númerozinho, a gente soma tudo e tem lá o ativo e o passivo no final. Acontece que a qualidade desses números são totalmente diferentes. O caixa funciona até a última casa decimal. Os estoques já tem um erro de 3 a 4% para mais para menos, a gente não tem certeza. O ativo fixo, pessoal, já é mais 10, mais menos 20, pode ser, o grau de incerteza é maior. E os investimentos em outras companhias, pode ser mais 50, menos 50. E a gente soma tudo isso. Eu sei que um advogado, um engenheiro, fica com arrepios, um médico fica com arrepios. Como você está somando grandezas com qualidade dos números diferentes? É que a gente lida com 50 variáveis ao mesmo tempo. A gente também fica chocado com isso, mas tem que fazer, pessoal. Não pode, o mundo não para. Então, uma das coisas que os contadores fazem, a gente soma, vamos somar. E aí, só aí tem umas 7 ou 8 variáveis muito críticas para o negócio e a gente está somando. Então, I'm sorry, tem que fazer isso. Mas é uma coisa que no setor acadêmico é inaceitável. Eu me lembro de ter uma reunião, eu estava na Globo, eu fiz uma entrevista na Globo com o Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, e ele, no meio da crise, foi na crise de 2008, né, a bolsa tinha caído pela metade, os juros caíram 2/3, e ele falou que a distribuição da renda no Brasil tinha piorado naqueles 3 meses. E eu pedi a estribeira, eu fiquei muito bravo, falei, mas você tá maluco, como é que você pode dizer uma besteira dessa? Os capitalistas perderam metade do patrimônio, os juros caíram pela 1/3. Então, como é que você pode dizer que a distribuição da renda piorou? Ela melhorou, e muito, mas não no sentido que a gente gostaria. Quer dizer, os ricos ficaram mais pobres e não os pobres ficaram mais ricos. E aí depois ele se desculpou, mas não, é que a gente a gente não tem esses dados, né? Que não é bem verdade. Eu tinha esses dados. Na verdade, que o Marcel Neri e a maioria dos intelectuais e pessoas muito ligadas à academia jamais somariam um dado incerto com os dados da distribuição da renda que eles conseguiram no IBGE. Quer dizer, somar dois números com grau de certeza diferentes não é aceito no setor acadêmico. Por isso que, de novo, estou pedindo, vamos separar as escolas de administração, vamos ter uma outra mentalidade de ensino. O ensino de administração é totalmente diferente. É verdade, não é tão acadêmico, não é tão perfeito como a gente gostaria, mas é uma outra realidade. Nós sabemos lidar com essa realidade. O ensino de administração é científico no sentido que a gente tem que, obviamente, usar critérios científicos também. A gente não fica chutando para lá e para cá. A gente respeita uma série de aprendizados que a gente teve
na ciência, que é grupo controle, etc. Mas outras coisas não podem ser tão rígidas como são no setor acadêmico. A gente tem que trabalhar com dados nem sempre compatíveis e com qualidades diferentes. Nós temos que, de vez em quando, tomar decisões subótimas. Nós lidamos, sim, com 50 variáveis, coisa que não existe nas outras ciências. A gente tem problemas muito sérios, a gente tenta tomar as melhores decisões possíveis, mas sempre considerando essas 50 variáveis. Esse é o problema do mundo. Então, nós temos um enorme desafio no ensino da administração. A maioria das escolas de administração não usam o método de caso, não usam nem metade das ideias que eu estou falando, e eu só tive 10 minutos para falar sobre isso, mas eu quero a paciência das outras faculdades. Eu quero que vocês lembrem que é importante a gente ter boas escolas de administração com paradigmas diferentes. Eu sei que não é necessário na economia, na medicina e na física lidar com 50 variáveis, porque eles não variam ao mesmo tempo, de fato, são muito mais constantes, graças a Deus. A física é mais constante do que a economia moderna de hoje, das empresas e das mutações que a gente está vendo. Mas eu só quero deixar isso claro: o ensino de administração é diferente, precisa ser diferente para o nosso bem. Muito obrigado.